o deus Tlaloc. Bem, aqui estamos todos reunidos para compartilhar deliciosos instantes de sabedoria e amor. Tem visto vocês em cena uma dança muito preciosa de belas crianças, compatriotas mexicanos. Agora, vou explicar-lhes a vocês alguns aspectos muito importantes de nossa antropologia gnóstica. Todas estas danças antigas, como já lhes venho dizendo, contêm, em si mesmas, mensagens esotérico-crísticas profundas. Todas estas danças estão cheias de profunda significação. Vale a pena escutar todas estas harmonias, vale a pena observar estas danças exóticas. Nosso país, México, está cheio de profundas tradições esotéricas. Recordemos nós aos seres divinos, a quem se rendeu culto no Antigo México. Recordemos por um instante a Tlaloc, o deus das águas. No paraíso de Tlaloc, dizem as tradições, reina a felicidade absoluta. A muitos parecerá como algo fantástico que em pleno século XX falemos do paraíso de Tlaloc. Acontece que os supercivilizados desta época se esqueceram, plenamente, da sabedoria elemental da natureza. Tlaloc é, certamente, um deva do elemento água. É uma potência cósmica do universo, tem existência real. Indubitavelmente, esta classe de deuses cósmicos vivem, normalmente, na região das causas naturais, região a qual os cientistas do átomo e da molécula não têm acesso. No entanto, os profetas de Anahak, em estado de êxtase, podiam penetrar em tal região e conversar, cara a cara, com Tlaloc. Em nome da verdade diremos, de forma enfática, que o paraíso de Tlaloc existe. Bem sabemos nós que há 4 regiões fundamentais. A primeira denominaríamos região celular, é essa região da vida orgânica, a região tridimensional de Euclides. A segunda é o mundo mineral submersa, que não o podem negar os cientistas porque existem, e as minas e o interior da Terra o demonstram. Nós vivemos fisicamente na crosta geológica da Terra, na crosta mineral. A terceira região é o mundo molecular, e a quarta, o mundo eletrônico. Desde um ponto de vista cósmico e gnóstico diremos que o mundo molecular está constituído pelas regiões astral e mental, e quanto ao mundo eletrônico solar, está formado pelo mundo das causas naturais, pelo mundo da consciência universal e pela região do espírito puro. Assim, há 4 regiões, e isto é necessário compreender. A região de Tlaloc é formidável, extraordinária, maravilhosa. Tlaloc vive no mundo causal. Quando se fala de Tlaloc, refere-se a esse mundo das causas naturais no qual vive. Preciosas tradições registradas nos códices dizem que vive rodeado de multidão de belas crianças, e que quando um raio cai, é porque algum cântaro ou simplesmente vasilha se quebrou, se rompeu. Claro, isto é simbólico, e em modo algum deveríamos tomá-lo literalmente. Disse também que Tlaloc tinha sua esposa, refere-se a Valquíria, refere-se à alma espiritual, que é feminina. Tenho dito em muitas de minhas obras, que o íntimo, isto é, nosso ser, tem 2 almas. Uma é a alma espiritual, a outra é a alma humana. A alma humana é masculina, a alma espiritual é feminina. Este é o par de gêmeos dentro de nós mesmos. Esse é o signo de Gêmeos em nossa natureza espiritual. Assim que quando se fala de Tlaloc e de sua esposa, refere-se de forma enfática, nos códices, as 2 almas, a masculina e a feminina, de Tlaloc. Não é culpado Tlaloc de que se houvessem imolado muitas crianças e donzelas em sua honra, sempre se fazia para implorar as chuvas, mas Tlaloc jamais exigiu tais holocaustos. Algum dia, encontrava-me em estado de manteia, quero dizer samadhi, que poderia traduzir-se no mundo ocidental como êxtase, o havia logrado através da técnica da meditação, passando pelo dharana, que significa concentração, pelo dhyana, que significa meditação. Em tal estado de arrebatamento espiritual tive de encontrar-me, em realidade de verdade, frente a frente, com Tlaloc. A recriminação que lhe fiz resultou injusta. Tu, disse-lhe, cometeste grandes crimes. Permitiste que se sacrificassem crianças, meninas, donzelas e até anciões, e isso é delituoso. Tlaloc parecia, em tais instantes, um árabe dos tempos antigos. Respondeu, nunca exigi tais sacrifícios à humanidade, nunca exigi que me imolassem seres viventes. Isso foi coisa dos habitantes do mundo físico, porque eu nunca exijo tais sacrifícios humanos. No entanto, eu voltarei na nova era do Aquário. Assim disse Tlaloc, e entendi,
esse grande ser que agora vive no mundo das causas naturais, reencarnará na futuridade de ouro, em pleno esplendor de aquário, tomará corpo físico e ajudará a sexta raça, durante sua idade de ouro. Assim, meus queridos irmãos, que se trata de um grande ser que há de voltar ao mundo físico. Falando em sentido meramente cristão, diríamos que se trata de um anjo, e voltará, assim o disse. Mediante o Samadhi, no qual eram experientes os antigos sacerdotes do Mayab como os profetas de Anahak, ou os místicos toltecas, artistas de renome, etc., podiam penetrar, mediante a profunda oração e meditação, nessa região maravilhosa onde vive Tlaloc. Também afirmava Aze que aqueles defuntos que morriam afogados, podiam penetrar no paraíso de Tlaloc. Assim se tem dito. No mundo oriental fala-se também de reinos, como o dos cabelos longos, ou o da densa concentração, ou o de Maitreya, etc., são regiões que existem além do mundo tridimensional de Euclides. E o que diremos de todos aqueles dançantes que também sabiam atrair os benefícios do Deus da chuva? Já tem contemplado vocês a estas crianças, tem gozado vocês com sua representação. Essas danças, como as que estas crianças têm representado ante vocês, tinham por objeto, entre outras coisas, atrair as águas para que fertilizassem a terra e germinassem as sementes de toda espécie. Em outros lugares da América conhecerão-se danças similares, em Teotihuacan celebravam-se certos cultos, na pirâmide da lua, com o propósito de atrair as chuvas, e nunca se deixava de implorar auxílio de Tlaloc, o deus benéfico das chuvas. É interessante saber que os nativos de Teotihuacan, reunidos na pirâmide da lua e colocados na forma em que normalmente se encontram os sapos e as rãs, imitavam, de forma maravilhosa, o coachar dessas criaturas, e o faziam com o propósito de fazer chover, e chovia, mas não se esqueciam nunca de Tlaloc. Também os maias praticaram ritos semelhantes, e como queira que eles chegaram não somente até a Costa Rica e Panamá, mas também até as costas do Caribe, na América do Sul, ainda se conservam tradições entre os aluacos da Sierra Nevada, Colômbia, os quais praticam ainda os ritos e logram atrair as chuvas. Estes sistemas, estes métodos, são estranhos para a Idade de Ferro, para esta negra era em que nos encontramos. Já as gentes se tornaram terrivelmente grosseiras e materialistas, agora se burlam de todas estas maravilhas da natureza e do cosmos. Já não se veem, nas praças públicas, as danças das crianças, danças como as que agora temos visto, já não dançam na Turquia, por exemplo, os derviches nas praças públicas, nem sequer o uso lhes é permitido, todas as belezas de uma humanidade inocente e pura, se perderam. As velhas pirâmides do Egito ficaram abandonadas, os supercivilizados da Inglaterra e França se burlam dos antigos monólitos. Vem-me à memória nestes momentos aquela frase que o sacerdote de Sais dissera a Salam, 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 filho meu, dia chegará em que os homens se rirão de nossos sagrados hieróglifos, e dirão que nós os antigos adorávamos ídolos. Em realidade, de verdade, com Kali Yuga perdeu-se completamente a inocência, e a beleza do espírito já não se recordam senão as pirâmides, que como cadáveres ficaram nas areias sombrias do deserto. Já não resplandecem as danças de Eleusis, as sacerdotisas daqueles tempos desapareceram entre as trevas do tempo, e nem sequer chegam aos ouvidos profanos, os sons de suas flautas maravilhosas. O encanto dos druidas tão somente ficou como uma figura que se desliza entre os ciprestes do tempo, já não se vêem aquelas sacerdotisas druidesas, cingidas com suas coroas de louro, na velha Europa. As danças dos vikings entre a terra dos autóctones da península da Escandinávia desapareceram, e só recordações muito longínquas contêm o folclore e a lenda mística. E pelo sul da América, já não se escutam as flautas dos templos incaicos, fecharão-se os corredores que comunicavam ao Peru com a Bolívia, os templos estão desertos, as pirâmides se cobriram de erva, não se vêem por aqui ou por ali os sacerdotes do fogo, os incas. Esses reis majestosos, brilham agora por sua ausência, esqueceu a humanidade a sabedoria antiga, esqueceu a humanidade a religião sabedora das antigas eras, com grande dor vemos nós ruínas e só ruínas. O que sabem as gentes desta época com respeito à sabedoria dos lêmures ou dos hiperbóreos? A ciência apenas pode penetrar uns 15.000 anos ou 20.000 no máximo, no mundo das lendas. Mas, o que sabem os cientistas atuais, os historiadores, sobre esses homens ciclópicos que levantaram as muralhas das antigas cidades do continente Mu? O que se sabe sobre os ciclopes?
O que se sabe sobre o olho dos lacertídeos? A humanidade atual tornou-se espantosamente mecânica, e do continente Mu não ficam senão as ilhas da Austrália, da Oceania. Esse velho arquipélago é tão somente uma reminiscência do continente aquele onde viveram os homens-deuses. Amigos, é a nós os gnósticos, a quem nos toca lutar por sacar dentre o fundo dos séculos a sabedoria divina, é a nós os gnósticos, aos que nos toca lutar contra as trevas desta idade negra, é a nós a quem toca lutar, para restaurar a inocência perdida sobre a face da terra. Os tempos chegaram, estamos ante o dilema do ser e do não ser da filosofia, e embora os ignorantes ilustrados se riam da antropologia gnóstica, continuaremos nossas investigações. E o que diremos de Huitzilopochtli, o deus velho do fogo, um ídolo para os ignorantes ilustrados, uma cascata de risos, um sarcasmo, uma idolatria, um fetiche, e nada mais? Mas os gnósticos não pensamos assim. O Huitzilopochtli é o fogo universal que arde nesta criação. Recordemos que o Cordeiro de Deus que apaga os pecados do mundo é o fogo. Sobre a cruz do mártir do Calvário está explicado o sentido do Cristo. Muitos volumes imensos se têm escrito para explicar o Cristo, mas em verdade, com só 4 letras está já explicado, e essas 4 letras estão escritas sobre a cruz do Gólgota, in ri, ignis natura renovatur integram, o fogo renova incessantemente a natureza. Cristo é o fogo que arde nesta criação, não devemos esquecer que o Cristo está crucificado na terra. O fogo do fogo é o Cristo, a nós nos interessa a chama da chama, o oculto do oculto, a assinatura astral do elemento ígneo, a nós nos interessa o Huitzilopochtli, o Deus velho do fogo, o Cordeiro que apaga as faltas do mundo. Assim que o Cristo cósmico nunca tem sido outra coisa mais que o fogo. Irmãos, os convidei à reflexão, os convidei ao estudo esotérico destes esplendores crísticos, gnósticos e antropológicos. O fogo é a vida, em realidade de verdade, existimos pelo advento do fogo, deixamos de existir quando o fogo abandona a forma. Antes de que a falsa aurora aparecesse sobre a terra, aqueles que sobreviveram ao furacão e à tormenta louvaram ao fogo, e a eles apareceram os arautos da aurora. O cordeiro com a cruz sustentada com uma de suas patas, convidando-nos à reflexão, a cruz é completamente fálica e iônica, bem sabemos nós que o faluz vertical, ao introduzir-se dentro do ioniformal, faz cruz, a cruz, pois é o elemento básico para o desenvolvimento do fogo sagrado na espinha dorsal do asceta gnóstico. Querer representar ao fogo como um cordeiro, pareceria como antitético, como incongruente, mas é que o Cordeiro de Deus é o Cristo, é o Cordeiro que sacrifica pela humanidade, é o fogo crucificado na terra, o fogo que deve arder em cada um de nós mediante o esoterismo crístico. Amigos, ao entrar nós nesta análise superlativa de alguns aspectos da antropologia gnóstica, não devemos tampouco esquecer o elemento ar, jamais deveríamos esquecer Hecato, o deus do vento, o deus do movimento cósmico. Hecato é um grande mestre, um anjo, é o senhor do movimento. Obviamente, a ciência do movimento é profunda, terrível. Um pode passar anos e anos estudando tal ciência, e não chegaria jamais a um limite. O movimento cósmico está cheio de muitos mistérios. Hecato, o deus do vento, é precisamente especialista no movimento cósmico. Além de tudo isto, achamos nós, precisamente a mãe do mundo, ante ela tremem todos os elementais do elemento mineral, do elemento terra. Assim, queridos irmãos que hoje me escutam, no México antigo rendeu-se culto aos deuses elementais da natureza e do cosmos. Com as danças sagradas, com os ritos, com a oração, com a meditação, invocava-se aos deuses do fogo, dos ares, das águas e da terra. Mas no fundo de todos os mistérios, nunca deixava de brilhar a figura hierática e terrível de nosso Senhor Quetzalcóatl. Esse Quetzalcóatl perdeze na noite dos séculos. Cada sacerdote considerava-se, a si mesmo, um Quetzalcóatl, em Tula, mas, no fundo, o que acontecia era que os sacerdotes que se cristificavam, tomavam o nome de Quetzalcóatl, o Deus Sol. Pelo caminho da regeneração devemos entrar, se queremos converter-nos em serpentes emplumadas, como o Senhor Quetzalcóatl. Quando um desintegra o ego, quando reduz a poeira cósmica, quando um fabrica os corpos superiores existenciais do ser e os converte em veículos de ouro puro, quando um levanta a tocha do verbo para iluminar o caminho dos demais, custe o que custar, inquestionavelmente,
converte-se, por tal motivo, em uma serpente emplumada, em um Quetzalcoatl. Não bastaria somente despertar o fogo sagrado, não bastaria somente despertar o Kundalini Shakti, para fazê-lo subir pelo canal medular até o cérebro, e passá-lo de lá ao coração. Em realidade de verdade, não poderá gozar do poder contido nos chakras, discos ou rodas magnéticas, se não foi devorado previamente pela serpente. Agora podemos explicar-nos aquelas palavras do Shalom Balon de Shumael. É necessário ser devorados pela serpente, é urgente converter-nos em serpentes. No Popol Vuh, citase o caso de Wotan. Este Wotan era um deus do Antigo México. Este Wotan, também é citado na Escandinávia, entre os nórdicos, disse: eu pude entrar pelo orifício que conduz ao interior da terra, eu pude penetrar por esse caminho cheio de serpentes, porque eu sou, também, uma serpente. Todo aquele que foi devorado pela serpente converteu-se em serpente, e Wotan foi devorado pela serpente. Os druidas em estado de êxtase gritavam: sou uma serpente. Os egípcios também clamavam levantando seus braços desde o cimo de suas pirâmides, mirando ao deserto: sou uma serpente. O conde de Saint-Germain alguma vez deixou esquecida uma nota sobre a mesa de um palácio. Dizia: há milhares de anos estou estabelecido em Ísis, e é que o conde Saint-Germain era uma serpente. A sabedoria do Antigo México é evidentemente serpentina. No México arcaico rendeu-se culto à serpente. Assim que, queridos irmãos gnósticos que hoje estão presentes, convidou-os a despertar a serpente, e mais ainda, desejo que cada um de vós se converta em serpente. Muito mais tarde, no tempo, a serpente é devorada pela águia, o Logos. Esse símbolo de nossa bandeira mexicana, a águia engolindo a serpente, é profundamente significativo. Quando alguém foi devorado pela serpente, converteu-se em serpente, mas a águia, o Logos, por sua vez, devora a serpente, e então sobrevém a serpente emplumada, Quetzalcoatl. Disse: paz inverencial.